E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Imitation Learning no Minecraft, né? Especificamente sobre o modelo de Reinforcement Learning chamado Lifelong Learning. E aqui a gente está vendo dois tipos de formas de aprendizado neural, só que de uma forma computacional. Eu vou mostrar já de uma forma mais biológica, né? Lembrando que esse modelo aqui do Lifelong Learning é meio que inspirado nessas coisas. Ambient Learning, a parte A, né? E homeostatic plasticity, né? O que é plasticidade neural, né? Eles vão exemplificar de uma forma computacional que você tem lá os estímulos externos. No caso da vida real seria o seu mundo à sua volta, né? Você está vendo o seu computador, está ouvindo um som de carro, de música, é estímulos externos. O seu cérebro interpreta esses estímulos externos com partes específicas. Por exemplo, a parte visual vai ser uma parte do córtex que vai ser relacionada à parte visual. Normalmente é chamada de V1, né? Tem uma parte que vai ser relacionada a processar linguagem, a processar imagens, fazer divisão relacionada ao que é cor, o que é cada cor, né? o que é cada coisa dentro de um sistema que você está olhando. E isso se chama plasticidade, né? A plasticidade é a capacidade de um sistema de ele meio que ele se modelar de acordo com o ambiente, né? Então, você vai para um lugar novo, por que você consegue continuar naquele lugar novo e se adaptar a esse lugar novo? Porque o seu cérebro, ele, constantemente, ele, ele muda, ele, ele se reinterpreta, né? Ele se rearranja, não sei se essa palavra existe, né, em português, mas ele se reinterpreta ao longo do tempo, né? O sistema ele muda conforme as necessidades. Então, você tá lá, por exemplo, você vai aprender uma nova língua, aprender um novo esporte. No começo é difícil, mas o seu cérebro ele vai cada vez mais se adaptar àquela nova dificuldade que ele tem. Como? Através de plasticidade. Ele vai mudando a forma de pensar sobre aquela tarefa, né? Com a informação que foi gerada com com o seu treino, né? Você tem lá, eu lembro treinando violino, né? Eu demorei um ano para aprender a tocar violino, para conseguir tocar uma partitura eu sozinho, né? Tipo, eu pegar na internet e tocar sozinho uma partitura. Mas é um processo que demora tempo. Seu cérebro não aprende uma coisa direto. É uma coisa que demora tempo. Tem muito a ver também com esquecer, né? Você deixar meio que as coisas meio que fermentarem no seu cérebro, né? Para que ocorra essa questão da plasticidade, que é uma coisa física que acontece. E nesse caso você tem ali o controlador, que tem as observações do sistema, que poderia ser a parte visual, e os controles de sinais que são enviados para o sistema para eles mudarem conforme a necessidade. Ali na parte da direita, falar sobre hipocampos, né, que é uma parte dentro do cérebro, né. Nesse caso, eles estão falando relacionado à memória episódica. Não é só hipocampos que trata disso, né. São outras áreas também, né. Mas o tálamo, por exemplo, é muito relacionado a esse assunto. Mas na verdade não é uma coisa só de uma parte do cérebro que é relacionada a esse assunto, né? A memória e o uso de memória, né? São várias partes conjuntas. Então eles estão falando aí relacionado a hipocampos, né? Da memória episódica, né? Que tipo é a memória que você tem em flashes na sua mente, né? De algum assunto, de algum problema que você resolveu, de andar de bicicleta, de, sei lá, escrever, enfim. Se você ficar 50 anos sem escrever, nesse momento, você consegue escrever depois, porque você sabe como faz, porque está guardado, entre aspas. E no fim, é a generalização no neocórtex, né? Que o neocórtex é uma grande parte do cérebro, né? A parte superior. Então são vários sistemas ali dentro. Nesse caso relacionado a estruturar o conhecimento que eles estão falando, né? Então isso aqui é uma parte bem simples, mostrando a parte mais computacional de como funciona lifelong learning, da questão de ele conseguir de uma forma parecida com o cérebro a utilizar a memória contínua, que no caso é memória episódica é uma coisa contínua, né? A gente tem memória de longo termo e longo prazo, né? É de curto termo e de longo termo no cérebro, né? E basicamente você tem que usar essas coisas na prática conforme a necessidade, né? Então tem coisas que você vai ter que lembrar de longo prazo, né? Como por exemplo na bicicleta. Agora, você não vai lembrar o que você comeu ontem, porque é uma coisa que não é tão útil para o seu cérebro.
E é uma coisa de curto prazo. Sabe, você já esqueceu, né? Uma memória de curto prazo que não é facilmente guardada, né? E pra ver a parte biológica, né? A gente vai ler esse paper, né? Sobre plasticidade, né? Nesse caso falando sobre esse assunto em desordens neurodegenerativas, né? Usando ressonância magnética. E eu peguei esse paper para mostrar uma imagem sobre plasticidade neural, né? Especificamente sobre a plasticidade nas sinapses, né? Tem outros tipos de plasticidade, e as sinapses são partes importantes das conexões entre os neurônios, né? E basicamente você tem ali uma coisa chamada LTP, que se chama Long Term Potentiation, né? O que significa isso? É uma potência de longo termo, né? Que você vai ter os picos relacionados à atividade relacionada às sinapses, né? Nesse caso, a gente tem as sinapses conectadas entre os neurônios. A gente tem lá essas bolinhas, que são os neurotransmissores, né? Que vão basicamente meio que enviar a informação, né? De uma sinapse para outra. Você tem ali os neuroreceptores que vão receber essas bolinhas, que são os neurotransmissores. E no fim, você quer transferir informação de um lado para o outro, né? Tem outras partes que compõem esse conjunto que eu falei nos vídeos sobre neurociência, né? Hoje no canal tem vídeos sobre neurociência e a gente pretende continuar nos próximos sobre esse assunto. Ali usando cálcio e potássio, né? Mas o que você tem que guardar é que é uma coisa contínua, é uma coisa física, é uma coisa relacionada à capacidade do cérebro de reter informação e analisar essa informação e processar essa informação. Então, o cérebro tem tudo a ver com processamento de informação de uma forma química, o que é lindo, né? De um sistema químico conseguir fazer coisas que nem computadores conseguem direito da mesma forma e com tanta eficiência, né? Usando tão pouca meio que atividade, tipo atividade de eletricidade, né? Usando tão pouca eletricidade, tendo uma eficiência tão grande assim na questão de processamento de informação. Então, porque a plasticidade é a alteração dentro do sistema neural no ambiente, né? Então, constantemente você está aprendendo novas coisas, está entendendo mais o mundo ao seu redor. E seu cérebro aprende através dessa forma. E por fim, eu queria citar o podcast do Carsten Friston, né? Sobre neurociência, né? No Lex Fridman, que basicamente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, né? E falar sobre essas coisas que a gente falou, né? Então era isso, até a próxima.